Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre validação de códigos Getin de 13 dígitos, o antigo EAN13, que são identificadores de produtos ou serviços e que formam aqueles códigos de barras que a gente vê nas embalagens dos produtos. E para isso a gente vai implementar uma classe que vai executar todo o cálculo matemático para verificar se um código é realmente válido. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, para implementar a nossa validação do código de barras, aqui a gente vai precisar apenas de PHP instalado. E eu vou rodar o projeto aqui com o Composer, mas se você não quiser usar o Composer, não precisa, basta implementar a classe diretamente no seu projeto que vai funcionar, beleza? Então, sem enrolar, vamos começar o nosso projeto aqui de validação de EANs e Getins de 13 dígitos, beleza? E como eu falei que a gente vai utilizar o Composer aqui, eu vou começar por ele, então composer.json. E vou colocar aqui os dados do meu projeto. Então o name dele, que vai ser wdev/ean, beleza? EAN ou Getin, vou colocar Getin aqui, beleza? Getin. E aqui eu vou colocar o autoload das classes, beleza? O autoload a gente vai usar a PSR4, beleza? E aqui dentro a gente vai definir o namespace app com duas contrabarras aqui, referenciando a pasta app com tudo minúsculo aqui e uma barrinha no final, beleza? Agora é só rodar aqui Composer install no nosso projeto, então Composer install. Beleza, rodou aqui e já criou pra gente aqui a pastinha vendor aqui e também o composer.lock. Beleza? Vou fechar aqui esse Composer aqui e a gente vai começar os arquivos realmente aqui do nosso projeto, os arquivos PHP aqui que a gente vai utilizar. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, galera, vamos criar uma pastinha app aqui, que foi a pastinha que eu falei lá pro Composer que vai guardar as minhas classes, beleza? Dentro dessa pastinha app eu vou criar uma outra pasta chamada validation, beleza? Com um V maiúsculo aqui, beleza? Já tenho aqui a pastinha validation e aqui dentro dessa pastinha eu vou criar a nossa classe de validação, né? A classe que vai cuidar aí de todo o cálculo matemático, que a gente vai chamar ela de getin13.php, beleza? Não gosto muito de usar números em nomes de classes, mas para esse exemplo aqui funciona bem e dá para entender que a gente vai validar os códigos de 13 dígitos do tipo Getin, beleza? Aqui a gente vai iniciar o PHP, beleza? E vamos definir aqui já o namespace dela, então o namespace aqui é app/validation, beleza? E aqui a gente vai colocar o nome dela, que é Getin13, e vamos abrir e fechar a nossa classe aqui. Galera, aqui dentro dessa classe a gente vai criar dois métodos aqui, um que vai cuidar da validação em si e outro que vai calcular o dígito verificador do nosso código para realmente saber se esse cara aqui é válido, beleza? Então o primeiro método aqui é o verificador inicial, né? A gente vai chamar ele de isValid, beleza? Então vamos criar ele aqui, public static function, vamos criar ele como estático mesmo, porque a gente não precisa da instância, e vamos colocar aqui isValid, e dentro dele a gente vai passar o código Getin, beleza? Aqui dentro a gente vai produzir toda a rotina aqui de validação, tá? Mas aqui em cima a gente já vai colocar um comentário aqui para a gente saber o que esse cara está fazendo. Então, método responsável por verificar se um código Getin é válido. Beleza? Aqui o Getin que a gente vai receber, ele é um número, né? Mas vamos colocar ele aqui como uma string, que a gente vai fazer uma validação, porque caso tenha algum espaço, alguma coisa ali que ele recebeu, a gente vai limpar esse número aqui, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a primeira coisa é limpar esse Getin, então vamos fazer assim, ó. Getin recebe preg replace, e a gente vai passar uma expressão regular aqui, galera, que ela vai limpar tudo que não for número, beleza? Tudo que não for número a gente vai substituir por nada, por vazio, beleza? Então vamos colocar aqui para a gente iniciar a nossa expressão regular. E aí a gente vai colocar o seguinte, barra D maiúsculo, porque aqui a gente está indicando que são todos os dígitos aqui que não sejam números, né? Então D maiúsculo é tudo que não for número, D minúsculo tudo que for número, beleza? Vamos substituir tudo aquilo que não for número, por quê? Por nada, beleza? Vazio, beleza? Então aqui a gente vai passar o Getin no final. E aqui, galera, a gente já tem esse cara aqui sendo carregado, e se vier espaço, ponto, qualquer coisa que possa interferir aqui no nosso Getin, ele vai ser limpo, beleza? Então aqui em cima vamos colocar um comentário que é obtém apenas os números do código Getin. Beleza? E aqui, galera, eu vou colocar um debug para a gente ver como que esse cara aqui está chegando, beleza? Então coloquei um debug aqui do Getin e a gente vai chamar esse método aqui para a gente validar. Beleza? Então vamos aqui na raiz do projeto, vou criar aqui o arquivo chamado verificar.php e dentro dele a gente vai abrir o PHP aqui e depois a gente vai fazer aqui o require do Composer. Então dir
a barrinha aqui, vendor, depois autoload.php, a gente está carregando o autoload do Composer. Então aqui, autoload do Composer, beleza? Aqui abaixo eu vou definir as nossas dependências, que a gente tem apenas uma aqui, que é a nossa classe de validação aqui. Então é use/app/validation, né? E aqui a nossa classe, deixa eu abrir a pastinha aqui, e aí a nossa classe getIn13, que é a nossa dependência aqui, beleza? Então temos aqui a nossa dependência definida e agora, galera, a gente precisa chamar o método ali, o isValid dessa classe, para verificar se o nosso resultado aqui é verdadeiro ou não, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte, result, que vai ser uma variável que a gente vai guardar e o resultado da nossa validação vai receber getIn13 isValid. E a gente passa aqui, galera, o nosso getIn aqui, né? O número aqui que a gente vai trazer. Então eu vou colocar aqui o getIn como uma variável, e depois a gente define ela lá em cima, beleza? Então aqui é verifica o código, getIn. E aqui eu vou criar essa variável aqui, getIn, aqui em cima, com um valor qualquer, beleza? Vou criar aqui um valor qualquer nela, só para a gente testar aqui se está chegando ou não aqui nesse nosso resultado, beleza? E aqui abaixo, galera, eu vou colocar um vardump nessa result aqui. Vardump result, para a gente ver se vai dar true ou false. Então aqui imprime o resultado. Beleza? Por enquanto a gente não está retornando porque a gente tem um debug aqui com o exit, né? Então para a gente testar a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir no terminal aqui, mas se você quiser abrir aí no seu navegador, pode ficar à vontade também, beleza? Eu vou diminuir só um pouquinho o zoom aqui, só para ficar um pouquinho melhor o meu terminal aqui, galera. Então vamos lá, php, verificar.php e aqui a gente vai executar, vamos ver? Abriu aqui, galera, o nosso print aqui do nosso debug, que está aqui dentro do nosso método, olha aqui, então ele está printando aqui, e ele printou corretamente o nosso número. Se a gente colocar alguns espaços aqui, alguns pontos também aqui dentro, aquela nossa limpeza ali de caracteres deve tirar todos esses caras e o número deve ser exibido igualzinho aqui também. Vamos ver? Apareceu certinho, galera, olha aqui que legal. Se eu tiro essa nossa validação aqui, ele passa com todos os pontos, olha aqui, passa com todos os espaços também. Então isso aqui já é uma garantia que vai chegar aqui somente números dentro dessa nossa string, beleza? E galera, a primeira validação que a gente precisa fazer nesse número aqui é se ele tem 13 dígitos, né? A gente precisa validar aqui o getIn de 13 dígitos, então a gente precisa verificar se esse número aqui tem os 13 dígitos. Se ele tiver qualquer outro número de dígitos que não seja 13, a gente já retorna false para ele, porque não vai ser um código getIn13 válido, beleza? Então vamos fazer aqui já, galera, vamos fazer o seguinte, if, a gente dá um strlen aqui no getIn, e a gente verifica, se ele for diferente de 13, a gente já vai retornar false para ele, então return false aqui, beleza? Então verifica a quantidade de caracteres. Beleza? Vou diminuir um pouquinho aqui o terminal. Deixa eu já fechar ele para limpar. Aqui a gente já abre um novo. Beleza? Então aqui ele já vai verificar se esse an aqui, né, se esse getIn aqui, ele tem os 3 dígitos, né? E aqui embaixo, galera, eu vou fazer o seguinte, vou dar um return true aqui, só para indicar que ele é verdadeiro, beleza? Depois a gente faz aqui a validação correta, né? Então vou colocar aqui sucesso, né? Indicar que ele é válido, mas a gente precisa ainda verificar o dígito verificador, beleza? A gente precisa validar o dígito verificador. Então, galera, aqui no nosso verificar ele continua com o nosso número aqui, e se a gente executar ele novamente, e ele deu true aqui pra gente, galera, porque possivelmente a gente tem aqui os 13 dígitos aqui dentro desse nosso número, né? Deixa eu tirar aqui esses espaços e os pontos aqui pra gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dígitos, galera. A gente está com a validação correta. Se eu tiro um desses números aqui, ele já retorna false pra gente, ele já não cai na validação ali de quantidade de caracteres, beleza? Agora, galera, a gente vai passar aqui para dentro do método de novo e a gente vai começar a validação do nosso dígito verificador, beleza? Então vamos colocar aqui um comentário chamando dígito verificador, e a gente vai colocar aqui embaixo, galera, uma variável que vai receber uma parte do getIn que a gente está enviando. Por quê? O dígito verificador ele é o último número desse nosso código. Então, os 12 primeiros números é uma base que a gente vai utilizar para gerar o dígito verificador. Então, o último número ele é gerado com base em um cálculo matemático dos outros números dentro desse código. Então, a gente vai fazer o seguinte, getIn validação, a gente vai criar essa variável aqui, tá? Ela vai receber uma substr, uma substring aqui, que a gente vai passar o nosso getIn,
iniciando na posição 0 e eu quero 12 casas a partir da 0, né? Então eu vou até a posição 11 aí desse nosso item aqui, desse nosso código, beleza? Então eu vou obter essa string de 12 caracteres e o último número ele vai ser calculado, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou dar um debug aqui nesse getInvalidação, só para a gente ver como que ele está funcionando. O último número aqui que eu coloquei é o 2, né? Então se eu atualizar aqui, ele vai até o 1, galera, ó, até esse cara aqui. Então, esse último número, ele foi desprezado nesse momento da validação, porque agora a gente vai calcular ele para verificar. Se a gente calcular esse dígito verificador e o número aqui do getInvalidação mais o dígito verificador for igual ao número que eu enviei, logo esse getin é válido, beleza? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, getInvalidação vai ser concatenado, então ponto igual a self, esse método não existe, a gente vai criar ele agora, getDigit, beleza? E a gente coloca aqui o nosso getInvalidação. Por quê? Porque eu preciso calcular com base nesse cara. Então, galera, eu já vou deixar um debug aqui nesse getInvalidação, beleza? Para a gente verificar aqui o que esse método aqui vai retornar. Então, o último dígito, esse cara aqui vai retornar para a gente, e a gente precisa criar esse método, né? Então, vamos lá. Public static function, getDigit, e a gente vai chamar esse nosso código aqui de base, beleza? Que vai ser a base de cálculo que a gente vai utilizar, beleza? Eu vou colocar um comentário aqui, método responsável por calcular o dígito verificador de um código getin13, beleza? Aqui, esse cara aqui, ele vai ser número, né? Mas a gente está trazendo ele como uma string pra gente. E o retorno dele aqui, galera, vai ser um inteiro, beleza? Um integer aqui, que vai ser um número aqui, que é o nosso último dígito, nosso dígito verificador, beleza? Então, aqui dentro, galera, a gente vai fazer todo esse cálculo em todas as posições, né? A gente precisa fazer algumas contas aqui dentro desse nosso código para chegar no dígito verificador, beleza? Então a primeira coisa aqui, vamos criar uma variável auxiliar, galera. Então auxiliares aqui, uma variável auxiliar aqui, e a gente vai chamar ela de soma, beleza? Soma vai ser igual a 0, ela vai iniciar zerada pra gente, beleza? E galera, a primeira ação matemática que a gente precisa fazer aqui no projeto é passar por todas as 12 posições desse nosso código, né? E somar todos esses caras, todos esses valores aí dentro dessa nossa variável auxiliar soma. Porém, tem uma ação que a gente precisa fazer, é que caso a posição seja ímpar, por exemplo, a posição número 1, número 3, número 5, número 7, enfim, todas as posições ímpares a gente vai multiplicar esse valor por 3 antes de somar aí na nossa variável auxiliar. Eu sei que ficou um pouquinho difícil de entender, mas na prática agora vai ficar bem mais simples e a implementação também é bem facinho de fazer, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos passar por todas as posições desse nosso código e a gente vai usar o for, né, o nosso laço de repetição for aqui. Dentro dele a gente vai passar uma variável i, que vai ser o nosso contador aqui iniciando em 0. A condição para ela é que i tem que ser menor do que o tamanho aqui da nossa string, então strlen base, né? Então aqui menor do que 12, né? Então, porque a gente começa sempre na posição 0, né? O nosso array aqui de caracteres, né? Nossa string aí, ela começa na posição 0 e a gente vai incrementando aqui em 1 cada vez que a gente iterar esse nosso laço, beleza? Então aqui eu vou colocar um comentário de itera as posições da string, né? Da nossa base aqui, beleza? Então aqui, galera, a gente vai colocar soma, vai receber aqui, na verdade ela vai somar, então mais igual, né? Sempre vai somar a posição e a gente vai colocar o seguinte, base i, beleza? Então ela vai somar aqui todas as posições. Porém eu disse que as posições ímpares a gente vai ter que multiplicar esse cara aqui por 3 antes de somar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma condição ternária aqui, a gente vai fazer o seguinte, se i, né, a variável i contadora, dividido por 2, né? Aqui eu coloquei o porcento aqui que eu quero o resto dessa divisão. Ou seja, se i dividido por 2, o resto dele for igual a 0, ou seja, se eu dividir por 2 e não sobrar resto nenhum, significa que é par. Por exemplo, 4 dividido por 2 dá 2 e não tem resto essa divisão. Porém, se eu divido 5 por 2, eu tenho ali um resto, um número depois da vírgula aí dessa divisão, beleza? Então, nesse caso ele é par e aí eu posso somar diretamente. Caso ele for ímpar, eu vou multiplicar, então eu vou colocar aqui base i vezes 3, beleza? Multiplicado por 3. Então, se for par, soma direto, se for ímpar, multiplica primeiro e depois soma aqui dentro, beleza? Vamos dar uma olhada aqui o que ele retornou pra gente nesse soma aqui, a gente vai executar
novamente o nosso código aqui. Então aqui ele deu 47, o número aqui 47, indicando toda a soma desse nosso código aqui, desse nosso getin 13, beleza? Então, galera, agora a gente já tem a soma. Como que a gente pode descobrir agora o dígito verificador? A gente vai adicionar mais um laço de repetição aqui, galera, mais um for aqui dentro desse método, só que agora, ao invés da gente iterar a nossa base, né, passando por todas as posições da base, a gente vai iterar números aqui de 0 a 9 e a gente vai descobrir em qual desses caras aqui a nossa divisão aqui da soma mais esse número não vai sobrar resto nenhum, porque aí a gente descobriu o nosso dígito verificador. E eu sei que mais uma vez ficou difícil de entender, mas na prática aqui isso vai ficar mais simples. Então vamos lá, vamos adicionar esse for aqui. A gente vai dos números aqui de 0 até 9, então i aqui vai voltar para o nosso projeto, iniciando em 0. I tem que ser menor ou igual a 9, então menor ou igual a 9, beleza? E aqui a gente vai colocar i mais aqui, para sempre incrementar em 1 a cada iteração aqui do nosso código, beleza? Então vamos colocar um comentário aqui, que é descobre o dígito verificador. Beleza? Então aqui, galera, a gente vai de 0 até 9 para tentar descobrir qual desses caras aqui é o nosso dígito verificador. A gente vai colocar um if aqui dentro e a gente vai passar o seguinte, galera. A soma, nosso valor total, mais i, né, que é a nossa variável contador aqui, a gente vai ter que verificar se esse cara aqui dividido por 10 sobra algum resto. Se não sobrar resto nenhum, indica que esse é o nosso dígito verificador, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, vou colocar parênteses nesse cara aqui, e a gente vai fazer, primeiro aqui, soma mais i, e aí a gente vai dividir por 10, utilizando ali o porcento, porque eu quero apenas o resto dessa divisão. Então, a nossa soma dividido por 10, se for igual a 0, ou seja, se eu não tenho resto nenhum, né, não tenho resto nenhum dessa divisão, eu vou retornar aqui a nossa variável i, que é o nosso dígito verificador. Caso seja diferente de 0, ele vai continuar esse for até encontrar esse nosso número aqui, beleza? Então ele vai de 0 a 9 e vai retornar para a gente o dígito verificador, beleza? Já tem um debug aqui em cima, então nesse momento ele vai executar esse método aqui e vai retornar para a gente esse dígito verificador, beleza? Vamos testar aqui, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vou executar. Olha aqui, galera, ele trouxe aqui e trouxe um número 3 aqui no final. Ele indica que o nosso dígito verificador para esse getin aqui é o número 3. Aqui no nosso exemplo eu coloquei qualquer número e eu coloquei 2 aqui. Então, na nossa validação, esse cara aqui é inválido, beleza? Então vamos fazer o seguinte, para verificar se ele é realmente válido, a gente vai apagar o debug aqui e nesse sucesso aqui eu vou colocar verifica os dados do código. Beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, getin validação igual getin. Ou seja, se o código validado aqui for igual ao código que eu enviei, é um código válido. Beleza? Então aqui ele tem que retornar true se for válido e retornar false se não for válido. Beleza? Vamos atualizar aqui e vamos ver. Deu falso aqui, galera. Por quê? Porque eu falei aqui que eu coloquei o número 2 e o código correto seria 3. Se eu troco aqui para 3, ele vai dar sucesso pra gente aqui, booleano true pra gente, beleza? E só para não ficar tendencioso aqui para esse número aqui que eu coloquei, eu abri aqui no meu navegador, galera, um site aqui que gera códigos EANS, aqui o link dele tá aqui na descrição do vídeo, e eu vou gerar algum código aqui pra gente validar, beleza? Tô clicando aqui para gerar o código, vamos ver. Gerou aqui um código pra gente, vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui no nosso getin aqui nessa variável aqui, beleza? Vamos ver aqui como que ele vai aplicar pra gente. Deu verdadeiro, galera, olha que legal. Então indicou que a nossa conta ali bateu com a mesma conta aqui que o site utilizou para gerar um código, beleza? Vamos gerar mais um código aqui para a gente testar e verificar aqui se tem mais resultados aqui verdadeiros, né? Se ele continua dando sucesso aqui pra gente. Deu true também, galera, então esse cara aqui é verdadeiro. Se eu troco aqui o último dígito, ele dá falso pra gente. Então isso indica que a nossa classe está funcionando perfeitamente. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje. Hoje a gente aprendeu sobre códigos de barras, né? Os códigos getin de 13 dígitos. A gente aprendeu a validar esses caras e aprendemos principalmente aí o cálculo matemático utilizado nessa validação e implementamos de forma muito simples esse cálculo, fazendo aí a descoberta do dígito verificador para verificar se um código é realmente válido.
É isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa um like no vídeo e um comentário falando o que achou desse conteúdo. Galera, tem um montão de novidades vindo por aí, e uma delas é que logo logo sai a loja do WDev com produtos personalizados feitos com carinho pra vocês. Então segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade do canal, porque eu tenho certeza que você não quer ficar de fora da promoção de lançamento da loja. E claro, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Tem vídeo novo toda semana e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.